Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo dos crimes contra o patrimônio. Iniciaremos conversando, tá, a respeito do crime que está tipificado no artigo 156 do nosso Código Penal, que trata do crime de furto de coisa comum. Assim diz o artigo 156. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Então, repetindo: subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Tá? O parágrafo 1º assim diz: somente se procede mediante representação. E o parágrafo 2º diz: não é punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Turma, a partir da leitura desse artigo, podemos verificar, tá, que se trata de um crime cujo sujeito ativo, tá, necessita de uma qualidade especial. O próprio Código Penal, o próprio legislador, no caput do artigo 156, ele identificou quem será, tá, o sujeito ativo. Então, o sujeito ativo, por se tratar de um crime próprio, será o condômino, o co-herdeiro ou o sócio. E quem será o sujeito passivo? Também, turma, se nós analisarmos o sujeito passivo, também será o condômino, o co-herdeiro ou o sócio que não vier a praticar a conduta prevista no artigo 156. Tá? Então, verificamos que é um exemplo de crime próprio. Existe uma qualidade específica tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Qual é o objeto jurídico desse crime, turma? Qual é o bem jurídico tratado? Será o quê? Será o patrimônio. Tá? Então, o objeto jurídico do crime de furto de coisa comum será o patrimônio. Tá? Ivo, e qual será, tá? Qual será o objeto material? O objeto material, turma, lembrando, o objeto material é onde recai a conduta praticada pelo agente, tá? Então, o objeto material será a coisa móvel comum, tá? O objeto material será a coisa móvel comum. E o elemento subjetivo, turma, é o dolo, é a culpa, tá? É o dolo, turma. Não há previsão legal da modalidade culposa. O elemento subjetivo do crime de furto de coisa comum será o dolo. É o ânimo que o agente tem, tá, de apossamento definitivo daquela coisa que não lhe pertence. Tá? Quando é que o crime se consuma? O crime de furto de coisa comum irá se consumar com a posse da coisa, ainda que não pacífica. Tá? Então, o crime de furto de coisa comum irá se consumar com a posse da coisa, ainda que não pacífica. Belezinha? E qual é? Admite a figura tentada? Sim, é admitido a figura tentada. Tá? Admite-se sim a figura tentada. E a ação penal desse crime, qual vai ser? O próprio legislador, lá no parágrafo 1º, turma, que assim diz o parágrafo 1º, vamos reler aqui. Somente se procede mediante representação. Então, o próprio legislador diz que a ação penal será pública condicionada à representação. A ação será pública condicionada à representação. Belezinha, turma? Aqui, turma, cabe uma pequena observação. Observação esta, tá? Que está previsto lá no parágrafo 2º do artigo, tá? 156, que é no caso da uma exclusão da punibilidade, que é essa aí. Então, se o só que diz o parágrafo 2º, não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Digamos que o Tibúrcio é sócio de uma determinada empresa, tá? A cota dele, o valor da cota, a participação dele é de R$1.000. Ele pegou e furtou, tá, uma caneta, cujo valor é R$15, R$10. Então, aí, turma, nesse caso, o valor da coisa
de acordo com o que está previsto no parágrafo 2º, tá? O valor da coisa, ou melhor dizendo, ele pegou, não vamos nem a caneta, ele pegou uma impressora e levou para casa dele, ou um computador, tá? O valor da cota dele seria de 100 mil reais da sociedade, tá? Ora, turma, o valor do bem por ele subtraído, o valor do bem por ele subtraído não excede o valor da cota participação. Então, nesse caso, de acordo com o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 56, nós teremos a exclusão da punibilidade. Belezinha? Ótimo, maravilha. Turma, só uma pequena observação, anote aí. Então, se o sócio subtrair coisa comum substituível, que é coisa substituível? É a coisa fungível, tá? E o valor da coisa não suceder sua cota na sociedade, o crime não será punível. É justamente o que está dizendo o parágrafo 2º. Estou apenas repetindo para deixar isso bem claro para vocês. Belezinha, turma? Tranquilo? Beleza? Podemos avançar? Maravilha. Vamos falar agora, turma, tá? Vamos falar agora do crime de roubo, que está previsto no artigo 157 do nosso Código Penal. Então vamos falar agora do crime de roubo, que está previsto no artigo 157 do nosso Código Penal. Assim diz o artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Repetindo o que diz o caput do artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Ivo, vamos lá, vamos destrinchar. Aqui, se vocês perceberem, tá? É bem semelhante ao crime de furto que nós estudamos agora há pouco, que diz no artigo 155. A diferença entre uma e outro é que lá no roubo não existe, tá, a figura da violência ou da grave ameaça. Essa é a diferença básica entre o roubo, tá, e o furto. O furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Tá? Roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça. Aqui, turma, vamos analisar o caput do artigo 157, é o que nós chamamos de roubo próprio. Tá? Então, o caput do artigo 157 que nós chamamos de roubo próprio. Vamos dissecar aqui, turma. O que vem a ser violência própria? Tá? A violência própria, turma, nada mais é do que a força bruta, tá? A vis absoluta, a vis corporalis, tá? Consistente em uma agressão física. Ela poderá resultar em uma lesão corporal ou não. Tá? Então, violência própria é aquela força bruta, é o que nós chamamos da vis corporalis, a vis absoluta, tá? Que consiste numa agressão física, podendo ou não gerar uma lesão corporal. E a grave ameaça, turma? A grave ameaça, ela consiste na chamada, no que nós chamamos de violência moral, tá? É o que nós chamamos da violência moral, que se dá por meio de intimidação, tá? Então, grave ameaça é o que nós chamamos, tá, da violência moral, que se dá por meio da intimidação. É o que a doutrina chama de vis relativa ou vis compulsiva, tá? Então, a grave ameaça, turma, ela pode ser velada, como na hipótese de um indivíduo, tá? Ela pode ser velada como na hipótese de um indivíduo que é bem mais forte fisicamente, chegar para uma pessoa e dizer: me passa esse relógio aí. Uma pessoa franzina. Ou ela pode ser, tá? Ou ela pode ser
Não, ou direta, ela utiliza, tá? A intimidação pode ser ela velada, ela chegou assim, vamos lá. Digamos que Anderson Silva, que é um lutador de MMA, chegou para Joãozinho, para Tiburcio, nosso amigo Tiburcio, lá do sertão nordestino, raquítico, franzino, passa o revólver, passa o relógio, passa a carteira. Ele não vai se sentir impelido, não vai se sentir obrigado a passar, ele não vai ficar intimidado, tá? Então é isso porque falamos que ela pode ser velada, é nesse sentido, belezinha? Tranquilo, gente? E o que significa o que fala lá no CAPT? Ou reduzido possibilidade de resistência, que vai ser isso aí, gente? Ela trata-se aqui, turma, do que nós chamamos a violência imprópria, tá? O agente, o autor do roubo, ele vai retirar da vítima o seu poder de resistência. Um exemplo, turma, ele obriga ou dá para a vítima a ingerir uma droga ilícita. Um exemplo, aquele Boa Noite Cinderela. Tá? Infelizmente é algo comum, o cidadão vai para a festa, toma lá, acaba se apaixonando por uma jovem, olha uma jovem bonita, robusta, tá? Ou ao contrário, uma jovem, uma mulher olha um homem, tá? E se acaba se interessando por ele, tá? Não sabendo que onde mora o perigo, tá? E ali ele quer o quê? Apenas praticar um roubo, apenas pegar as coisas dela. Então eles acabam chegando, passando a noite e tal, e ele coloca o Boa Noite Cinderela na bebida dela ou dele, e ele bebe. Quando ele desperta, não tem mais nada, levou carteira, levou relógio, levou carro, levou tudo, tá? Então isso é o que nós chamamos de violência imprópria, isso é o que quer configurar o que o legislador trouxe da questão reduzida a possibilidade de resistência. Tranquilo? Belezinha? Gente, e aquela pessoa, tá, que é distraída? Existe aquela pessoa que é distraída, não está preocupada com nada, tá? Que é descuidada. Posso considerar então que o cidadão, ao praticar, tá, ou pegar uma coisa de uma pessoa distraída, uma pessoa descuidada, tá, configuraria uma violência imprópria? Não, turma, não configuraria. Então, observação, tá? Aproveitar-se da distração ou descuido da vítima não configura violência imprópria. Então, aquela pessoa que se aproveita da distração, do descuido da vítima, não irá configurar, tá, uma violência imprópria. Belezinha? Ótimo. Ivo, qual é o sujeito ativo, tá, do crime de roubo? Ele é um crime próprio, um crime comum? Gente, o crime de roubo é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá? Então, o crime de roubo é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Assim como também o sujeito passivo. Também a vítima pode ser qualquer pessoa. Então, podemos falar que o crime de roubo é um exemplo, turma, de crime bicomum. Porque ele é comum tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. Belezinha? Vamos para frente, turma. Qual é o objeto jurídico do crime de roubo? Gente, o objeto jurídico do crime de roubo, o crime de roubo é um crime pluriofensivo. O que é isso? Ele protege mais de um bem. Ele vai proteger uma propriedade, vai proteger a integridade física e a física, que a gente vai englobar a física e a psicológica, tá? De maneira bem geral, mas é melhor a gente citar. Então, o objeto de bem jurídico tutelado, tá, no crime de roubo, tá? Vai ser a liberdade, o patrimônio, a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual. Por isso vemos que são vários bens que são protegidos. Por isso eu falei agora há pouco, tá, que o crime de roubo é um crime pluriofensivo, tá? Ele protege vários bens jurídicos, repetindo, o patrimônio, a integridade física e psíquica e a liberdade individual
Tranquilo, turma? Belezinha? Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Tranquilo?